Oiê! Dia dos Pais passou semana passada e esse mês de agosto, logo depois do Dia dos Pais, né, eu precisava fazer um vídeo, primeiro para dar os parabéns para todos os pais e para poder falar um pouquinho sobre o papel dos pais nessa maternidade. Muitas mães reclamam para mim dos pais, de que os pais são folgados, de que os pais não fazem o que deveriam fazer e que acaba sobrecarregando a mãe. E eu concordo em partes, né, eu não estou aqui para defender ninguém, e o pais, quando eu falo de pais, tá, não é só no sentido do pai, o homem, o masculino, é o companheiro, a companheira que estiver aí fazendo parte com você, que te ajude realmente na criação do seu filho, porque a gente sabe como é pesado, e é importante a gente poder, compartilhar isso, equilibrar, porque quando a balança, né, tipo, pende de ali mais para um lado, eh, fica difícil, né. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso. Então, se você aí quer que o seu marido participe disso, se o pai do seu filho, se o seu companheiro, sua companheira, qualquer pessoa que te ajude nessa criação, aproveita para compartilhar esse vídeo. E se você gostou, dá aí o seu joinha, tá bom? Porque isso é importante também para mim, para eu saber que você está gostando do conteúdo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque toda semana vai ter vídeo novo por aqui, para poder te ajudar aí nessa maternidade, para tornar essa maternidade cada vez mais leve. E hoje, falando sobre os pais, eu quero falar sobre 2 coisas. Então, primeiro, você que é pai, você que está me ouvindo, você que está aí me assistindo, eu quero que você pense que, muitas vezes a mulher acha que para você é fácil, né, tipo, não vai fazer nada, é fácil ser pai. Às vezes é, mas às vezes na cabeça do pai a gente não sabe o que está passando, e muitos pais se sentem frustrados por não conseguir ajudar a mulher e não conseguir fazer o filho dormir, por exemplo, do jeito que eles gostariam, do jeito que eles imaginavam. E muitas vezes a criança não aceita o pai, porque ele está passando por alguma fase, ele está passando por algum momento e que a presença da mãe acaba sendo mais importante para ele naquele momento. E às vezes o pai não consegue entender isso e ele não acha isso normal, ele se frustra, só que ele não divide isso com ninguém. E eu sei porque quando eu faço meus atendimentos, eu sempre gosto que os pais estejam juntos, então muitas vezes os pais participam dos atendimentos e eles falam isso. Uma das coisas que a gente sempre trabalha na mentoria é justamente para poder incluir o pai, porque muitas vezes o pai tenta fazer a criança dormir e a criança não aceita, e ele fica super incomodado com aquilo, porque ele gostaria de estar mais presente, ele gostaria de fazer mais coisa. Então, para você que é pai, para você que está assistindo, para você que está me ouvindo, não desista. Persistência e insistência, essa é a palavra, porque vocês não podem desistir. Porque assim como é estranho às vezes para você fazer a criança dormir porque você não está acostumado com aquilo, para a criança também é, ainda mais se ela passou por muito tempo sendo, né, dormindo, mamando, por exemplo, dormindo com a mãe, dormindo com a babá, dormindo com a avó, dormindo com qualquer outra pessoa. E aí, de repente, aparece essa outra figura, é diferente, né? É estranho, assim como é para você também. Então, não desista, tá certo? E agora, para você que é mãe, vamos lá, vamos prestar atenção. Eu sou mãe, assim como você, e o que eu quero dizer é que a gente não pode esperar que o outro faça a mesma coisa, do mesmo jeito que a gente faz. Eu sei que às vezes isso é muito difícil da gente aceitar, mas vamos pensar em tudo. Se você tá aí e trabalha, se você está numa posição de liderança, quando você pede para o seu subordinado fazer alguma coisa, que está na sua cabeça, não significa que ele vai fazer daquele jeito que você pensou. Por quê? Que está na sua cabeça, está na sua cabeça. Se você não falar do jeito que você quer, ele não tem como adivinhar. É a mesma coisa para o pai. E muitas vezes, quando a gente fala, ainda não vai ser do mesmo jeito, porque cada um tem um jeito diferente de fazer. Mas isso não significa que é ruim, certo? Não significa. Para a criança, isso é bom, ele ter essa diferença. Isso é legal para a criança também. É legal para o filho saber que com a mãe vai ser de um jeito, com a avó vai ser de outro jeito, com a tia vai ser de outro jeito, com o pai vai ser de outro jeito, não tem problema nenhum ser diferente. O que eu gosto de sempre de falar com os meus clientes é que, assim, é importante vocês estarem alinhados, para que a criança não fique confusa.
Então, por exemplo, a criança está aprendendo a dormir sozinha, então que todos façam entendam isso. Não precisa fazer da mesma maneira, mas entendam que a criança está dormindo sozinha. Senão não adianta, quando a criança vai dormir com a criança ensina, a mãe faz a criança dormir sozinha. Quando vai dormir com o pai vai lá e começa a ninar a criança. Você percebe como a criança fica confusa? Então, para não criar esse tipo de confusão, é importante vocês conversarem, é importante vocês estarem alinhados. Isso eu sempre falo para os meus clientes que isso é muito importante. Outra coisa, mãe, confie no seu marido, no seu companheiro, na sua companheira, na pessoa que te ajuda, confie. Liberta isso um pouco de você, tira isso um pouco das suas costas. Eu sei que às vezes é difícil a gente comunicar, a gente expressar aquilo que a gente quer, da forma que a gente quer, mas só da pessoa estar ali te ajudando, isso é muito importante. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a importância dessa rede de apoio, mas com certeza você já ouviu sobre isso. Então, assim, peça ajuda, mas fala do jeito que você quer. Não fique esperando que o outro tenha uma atitude que você gostaria. Lembra daquilo que eu falei? Aquilo que está na sua cabeça não está na minha cabeça. Se eu não falar para você aquilo que eu penso, se eu não explicar para você o jeito que você tem que fazer, você não vai conseguir fazer. Então, é importante, primeiro, pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Fala para o seu marido: eu preciso de ajuda, eu estou cansada, eu preciso tomar um banho com mais de 5 minutos, eu preciso entrar no banheiro e não ter nenhuma criança me chamando, eu preciso disso, eu preciso sair para almoçar, eu preciso sair para tomar um café sozinha, eu preciso só respirar, eu preciso não ouvir, eu não quero ouvir ninguém chamando, mãe, eu preciso disso. Peça ajuda para o seu marido, peça ajuda para sua mãe, peça ajuda para sua tia, para sua sogra, para quem tiver ali disponível para poder te ajudar. Não tem vergonha nenhuma a gente pedir ajuda. É normal, é difícil a gente cuidar de tudo. Praticamente impossível a gente cuidar de tudo, né? Vamos ser realistas? É praticamente impossível cuidarmos de tudo. E quando a gente fala de criar uma criança, é mais ainda, a gente precisa de ajuda. A gente não pode carregar tudo nas nossas costas, senão a balança, ó, tipo, meu, ela fica mais pesada para um lado e, tipo, não é justo isso. Então, pede ajuda. A primeira coisa, pede ajuda. Você quer ajuda? Pede ajuda. Eu conheço muitas famílias que se separaram justamente por isso, porque a mulher achava de que, tipo, o meu marido não me ajuda, mas o marido nem imagina que ela quer ajuda. Ah, mas ele tem que ter essa noção. Tá bom, eu concordo com você, que às vezes ele tem que ter, mas se ele não tem, você concorda que vai sobrar para você? O que que você prefere? Pedir ajuda ou carregar e sobrar para você, você ficar sobrecarregada? Peça ajuda, não tem problema. Ah, mas ele tinha que ser proativo. Tá bom, mas ele não é. Então, não fica, né, não foca ali no que você precisa, não foca no defeito da pessoa. Se a pessoa não sabe como fazer, ensina a pessoa a fazer. Não foi assim, você não faz isso com seu filho? Se o seu filho não sabe, ele vai lá e bate numa criança, você vai fazer o quê? Qual é o seu papel? Você vai lá e ensina para o seu filho que não é legal bater. Se o seu filho não quer emprestar o brinquedo para alguém, você não vai lá entender e vai resolver essa situação? Por que que você não pode fazer isso com o pai do seu filho? Por que que você não pode pedir essa ajuda? Por que que você não pode explicar? Lembra que nós somos os responsáveis pela nossa comunicação. A pessoa entende aquilo que a gente fala. Então, se a gente não falar aquilo no mínimo detalhe, a pessoa não vai entender. Então, a gente precisa se comunicar exatamente do jeito que a gente quer que a outra pessoa entenda. Então, se eu quero que o meu marido me ajude, eu vou ter que pedir ajuda. E eu não tenho problema nenhum em pedir ajuda. E assim, não é uma ajuda, né? Se a gente for pensar, ele é o pai, ele também é responsável por isso, o filho também é dele. Então, a gente tem que dividir as tarefas. E dividir as tarefas não significa tipo, então tá, você faz isso, você faz aquilo. Significa falar, eu preciso, mesmo que ele não durma com você, mas eu preciso fazer um xixi, eu preciso ir ali no banheiro, eu preciso tomar um banho, eu preciso comer, eu tô com fome. Você fica aqui, fica aqui. Ou então é isso, fala, eu vou ter que sair agora, vai fazer soneca. Mas eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Dá essa chance, porque às vezes, se você não der essa chance, nem ele acredita que ele é capaz e nem você acredita que ele é capaz, entendeu? Então tem muitas vezes a mãe que fala: mas se eu deixar ele não vai fazer. Como é que você sabe? Já deixou?
Não, nunca deixei. Ah, mas eu sei que ele não é. Como é que você sabe? Você não sabe. Então, não perde essa chance. Vai lá, mostra para ele, deixa ele aprender. Ah, mas o meu filho vai chorar. Ele vai dar um jeito. E sabe o que eu falo? Que eu falo para muitas clientes minhas, eu falo, ó, vai, desce. Você mora num apartamento, por exemplo, deixa a criança ali com o pai e desce. Porque se você tá perto, você vai querer se envolver. Você vai querer ir lá e falar pro pai, tá vendo? Você tá fazendo desse jeito que não é para fazer. Mas esse é o seu jeito. O pai precisa achar o jeito dele. Eu já fiz oficinas de sono em que o pai chegou lá falando para mim: eu não consigo fazer meu filho dormir. E durante a oficina eu falei: pega seu filho, faz do jeito que eu tô te falando. E ele foi lá e fez. E ele saiu dali com uma alegria, que falou: meu Deus, eu consegui pela primeira vez fazer o meu filho dormir. E por quê? E eu falei para a mãe: não se mete, deixa ele fazer do jeito dele. Então, é importante a gente pensar nisso, a gente tirar esse peso das nossas costas, a gente aprender a delegar. Sabe quando a gente pensa no futuro? Vamos pensar no futuro, não, no passado. Vamos voltar lá para trás, quando a gente era criança, quando a gente era adolescente. Lembra aqueles grupos em que tinha trabalho em grupo? Sempre tem um que vai lá e é o mais o líderzinho e acaba, tipo, dominando, que, tipo, acaba controlando as coisas e fazendo mais coisas. Pois é, eu era uma dessas pessoas. Briguei muito com amigos meus quando eu estava na faculdade, para poder falar: faz, porque assim, se você for pensar, se você fizer, por que o outro vai se dar o trabalho de fazer se ele sabe que você vai fazer? Se você não der essa oportunidade para ele fazer, ele não vai fazer. Se você não delegar, ele não vai fazer. E aí o que você vai falar? Ele é folgado. Ele pode ser folgado, sim, mas por quê? Porque você também não foi lá e passou para ele. Entendeu? Então você tem que ir lá e falar. Se é um subordinado seu, você não vai lá e não vai delegar. Ó, eu preciso que você faça isso desse jeito. Ou você vai pegar para fazer, mas aí você vai reclamar. Ah, ele não está fazendo nada. Mas por quê? Porque ele realmente não é capaz de fazer ou porque você não passou para ele o jeito que ele deveria fazer? Eu tenho essa mania de querer fazer tudo. Por mim, eu quero que as coisas aconteçam rápido, e aí eu vou lá, eu prefiro, deixa que eu faço, que é mais fácil. Só que o que acontece? Eu não tenho tempo suficiente, eu fico sobrecarregada. Então, o que eu tenho que fazer? Delegar. Eu vou delegar para o pai, para a avó, para a tia, para a amiga. Vamos delegar. É isso, gente. A gente não precisa fazer tudo. O filho é nosso, mas não significa que a gente precisa fazer tudo. O pai é tão responsável pela criação do filho quanto nós. Então, a gente pode pedir ajuda. E pode, se aquele pai não tem a noção, se ele não vai ter essa proatividade, não tem problema a gente pedir. Então, uma coisa é, peça ajuda. Outra coisa é, explique exatamente como você quer. Terceira coisa, não espere que ele faça exatamente do seu jeito. Você explicar do jeito que é para fazer, do jeito que você quer, não significa que ele vai fazer do mesmo jeito que você, certo? Cada um é diferente. Então, eu vou te explicar de uma maneira. Não significa que você vai fazer igualzinho eu faria, tá certo? E isso é absolutamente normal. E a gente tem que estar né, preparada para isso, porque é aquilo. Eu vou falar, tipo, o meu marido vai ficar com a criança. Vou falar, ó, faz isso desse jeito, é assim que tem que fazer. Trocar fralda. Você sabia trocar fralda? Eu não sabia trocar fralda. Eu nunca tinha trocado fralda do meu sobrinho. Quando o meu filho nasceu, eu nunca tinha trocado fralda de ninguém, de nenhum dos meus sobrinhos. Eu aprendi num curso de cuidados com bebê. Mas na prática, eu tive que ir lá, tremendo, fazer. Eu tive que pedir ajuda para a enfermeira. Na primeira vez que eu estava lá, tipo, ela trocando fralda, falar: "Ah, mas e como é que eu sei? Aonde que eu tenho que pôr o negocinho?". Depois eu fui usar fraldas de pano. Como é que eu sei? Onde é que eu tenho que fechar? Qual é não sei o nome do negócio, para colocar ali, para não deixar, tipo, vazar o xixi? Eu tenho que perguntar, eu não sei, e tá tudo bem, entendeu? Então eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Quando a gente fala sobre o papel do pai na maternidade, existe esses dois lados. Existe o lado do pai que quer fazer e não sabe como fazer e não tem oportunidade de fazer, e existe o lado do pai que não quer fazer. E que se você quer que ele faça, você precisa ir lá e pedir, você precisa ir lá e falar, senão ele vai continuar sem fazer. Tá certo? Então, você que é pai, que tá aqui me ouvindo, que tá me assistindo, você que é mãe, que vocês estão aí, se vocês estão vendo juntos, ó, melhor ainda. Mas se vocês estão vendo separados,
Passa isso para outras mães, passa isso para outros pais, para eles verem como é importante, para os pais persistirem, para as mães não terem medo de pedir ajuda, e não ficar sobrecarregada, e não ficar dependendo da iniciativa de uma outra pessoa. O pai é muito importante na família, o pai exerce um papel muito importante também para a criação e desenvolvimento das crianças, então é importante. Somos exemplos. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 meninos. Se eu fizer tudo e se meu marido não fizer nada, eu sou a responsável por criar os meus filhos para que eles vejam que, tipo, então o homem não vai fazer nada e vai sobrecarregar a mulher dele. Vocês entendem como nós somos os exemplos e como é importante a gente pedir isso? Então, assim, os meus filhos, se eu quero que os meus filhos sejam pessoas que ajudem, por exemplo, as mulheres, que façam coisas junto com as mulheres, e quando eles tiverem filho, eles saibam que eles também são responsáveis, eles vão se espelhar no pai, eles vão se espelhar no meu marido. E se tem coisa que o meu marido não tivesse iniciativa para fazer quando meus filhos eram menores, eu não tinha problema nenhum em ir lá e pedir e falar, ó, faz isso aqui, por favor, e é isso, entendeu? Então fala, ó, vem cá, deixa eu te explicar como fazer. Falar, tudo bem, ou então, e meu marido falar, mas eu não sei como fazer isso, tá bom, mas eu vou te ensinar, vem cá, entendeu? Ninguém nasceu sabendo, e a gente aprende as coisas, e não tem problema a gente pedir ajuda, e não tem problema a gente explicar, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá aí o seu likezinho, coloca aqui os seus comentários, o que você achou, coloca aqui se você já passou por uma situação parecida do que eu falei, se você ficou nessa de que, mas eu achava que o meu marido tinha que tomar iniciativa, ele não tomou e eu fui lá e falei com ele, e como foi? Se você também é pai e passou por uma situação aqui parecida, se você quer compartilhar alguma coisa, coloca aqui nos comentários. E se você está com dúvida, se você está aí passando por dificuldades no processo de sono do seu filho, você não sabe ali como aliviar, como ajudar, como incluir o pai nessa rotina de sono, fala comigo no link ali da descrição. Olha aí, olha aí a ordem das coisas. Ali na descrição vai ter um link em que você tem uma consultoria gratuita comigo, você marca comigo, e aí a gente conversa para eu entender o seu caso, para eu entender e poder te falar como que eu posso te ajudar a solucionar isso. E uma das coisas é justamente isso, é incluir os pais junto dessa rotina de sono, para que ele faça parte, porque ele também deve fazer parte, ele também quer fazer parte, e a gente precisa dar essa oportunidade para os pais também. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado e eu te encontro aqui com um próximo conteúdo na semana que vem.